Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, enquanto você vai se acomodando, eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 73. Salmo 73. A mensagem de hoje é baseada totalmente nesse salmo, tá bom? Nós vamos percorrer ele todo. E o título da mensagem é A Presença Transformadora. A Presença Transformadora. Nós vamos dividir esse salmo em 3 pontos. Primeiro, quando nós olhamos para os homens. Segundo, quando nós olhamos para nós. E terceiro, quando nós olhamos para Deus. Só de modo introdutório, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros. Nós temos 5 livros em todo o Salmo, e o Salmo 73 é o Salmo que inicia o terceiro livro. Geralmente, nós pensamos que os Salmos, eles são escritos todos por Davi, mas isso não é verdade. Inclusive, esse Salmo é escrito por Asaf, e ele tem como objetivo instruir o povo de Deus na piedade. Esse é o objetivo desse salmo, levar o povo de Deus ao encontro de Deus. E se eu fosse resumir ele para você, agora, em poucas palavras, seria o seguinte: nós temos um dilema nesse salmo. Nós temos a prosperidade dos ímpios e a dificuldade dos justos. E qual é a resposta que nós encontramos então para esse dilema? Assim como no livro de Jó, Deus responde a ele, não com palavras, não com um discurso belo, mas com a sua presença. E Jó consegue então dizer: hoje os meus olhos te veem. E essa é a mesma realidade que o salmista vai encontrar nesse salmo. Vamos ler então o versículo 1, para nós iniciarmos. A palavra de Deus diz assim, Salmo 73, versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Nesse primeiro versículo, nós temos o salmista introduzindo o assunto com uma conclusão. O que eu quero dizer com isso? Asaf, ele tem uma experiência não muito boa, de princípio, mas depois ela se torna uma boa lição para ele e para todos nós. E qual é a conclusão que ele tira dessa lição? Deus é bom. Essa afirmação é como se Asaf estivesse entregando para nós um óculos para a gente pôr e nós lêssemos todos os próximos versículos que ele vai falar. Até mesmo quando as suas palavras possam parecer estranhas a princípio, você precisa ter uma certeza no seu coração, é que Deus é bom. Isso é algo imutável, isso é algo sólido e firme que nós podemos nos agarrar, independentemente da situação que nós estivermos vivendo. Deus é bom para com Israel, Deus é bom para com o seu povo, ainda que quando as tempestades misteriosas da nossa vida, elas vêm e nos cercam, você precisa ter essa certeza em mente: certamente Deus é bom. E é com isso que o salmista inicia esse salmo. E nós entramos então no nosso primeiro ponto. Quando nós olhamos para os homens. Vamos ler o versículo 2 e 3. Eu vou seguindo nessa ordem, tá, gente? Eu vou lendo e vou explicando, porque o salmo é um pouco extenso, então se ler todo de uma vez, talvez fique um pouco cansativo. Então nós vamos lendo e explicando. Versículo 2 e versículo 3 diz assim. Asaf diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Versículo 3:
pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Enquanto no primeiro versículo nós temos uma certeza, Deus é bom, no segundo versículo nós temos uma contradição. Ou melhor, algo contrário ao primeiro versículo, não uma contradição, é algo que vai contra a primeira afirmação. Em que sentido? Deus é bom, mas eu não. Deus é santo, mas eu sou pecador. Deus é um ser totalmente estático, que não muda e não tem nenhuma sombra de variação, mas eu sou totalmente volátil. Deus é puro e santo, mas eu sou um pecador. Essa é a realidade que nós encontramos aqui, aonde o salmista começa a expor o seu pecado. E que pecado é esse? O pecado da inveja. Ainda bem que é só Asaf que tem esse tipo de pecado e nós não, né? E é engraçado porque os olhos de Asaf, aquele que é considerado um vidente, está cego para a realidade que ele está vivendo nesse momento, do versículo 2 e versículo 3, porque ele inveja quem? Os ímpios. E vamos lá, o que é inveja? Sabe aquela dorzinha que dá bem aqui assim, ó, quando você quer ter algo do outro? É aquela dorzinha assim que eu queria aquilo que é do outro. A inveja diz assim: eu quero o que é seu, e o que é seu você não pode ter, eu que preciso ter isso. A inveja diz assim: Deus governa todas as coisas, mas parece que Ele errou comigo, porque eu não tenho aquilo que eu preciso. A inveja, ela se alegra quando a pessoa invejada sofre. A inveja é o desejo de você ter aquilo que é do outro, para você. E o outro precisa perder aquilo. Você precisa ter aquilo e o outro não ter. Em outras palavras, a inveja é um desgosto para com Deus. Porque se Deus cuida da nossa vida, se Deus cuida de nós, e nós não temos algo, e nós estamos invejando e desejando aquilo que nós não temos, é algo contra Deus. Deus, você não é tão bom assim, porque eu preciso dessa camiseta, eu preciso desse carro, eu preciso desse tipo de família, eu preciso desse tipo de trabalho, e eu não tenho. E assim, existe uma diferença entre inveja, cobiça e ambição. Inveja é quando você quer algo do outro e o outro precisa perder aquilo que você quer. A cobiça, ela é um pouco diferente. Ela é o ato de você desejar aquilo que é do outro. E ele não necessariamente precisa perder aquilo. Já a ambição é simplesmente o ato de você desejar algo. Tanto a inveja quanto a cobiça, elas são pecado. Já a ambição, ela pode ser algo pecaminoso ou não. Mas vamos ver então que tipo de pessoa o salmista está invejando. E nós temos a lista que ele próprio descreve, do versículo 4 até o versículo 12. Vamos ler? Ele diz assim: eles, os ímpios, não passam por sofrimento. Seu corpo é saudável e forte. Não tem os fardos comuns a todos, e nem são atingidos como os demais. Por isso, o orgulho lhes serve como um colar. Eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a mentira. Da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Na sua arrogância, ameaçam com opressão. Versículo 9. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Versículo 10. Por isso
O povo se volta para eles e bebe as suas palavras até se saciar. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Percebe? Este é o tipo de vida que o salmista está invejando e desejando. É aquela famosa frase, sabe? A grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. E é uma lista muito completa. Eu queria reler aqui para você. Eles não sofrem, eles são saudáveis e fortes, eles não passam por dificuldades que todo mundo passa, eles são orgulhosos, eles são violentos, eles são zombadores, eles têm más intenções, eles são arrogantes e opressores, eles não possuem temor de Deus, e para completar, eles vivem despreocupados e ficam cada vez mais ricos. E é engraçado, sabe por quê? A Bíblia é o único livro que fala mal dos seus protagonistas. Você já parou para pensar em escrever um livro e nesse livro você começar a escrever assim: Deus é bom, mas eu sou um invejoso. Cara, ninguém vai comprar. As pessoas querem um livro de como vencer a inveja e não uma declaração de que eu sou uma pessoa invejosa. E quando nós olhamos para todas essas descrições, isso não está tão distante de nós. É fácil nós olharmos para o escritor bíblico aqui e dizer assim: poxa, você é um salmista, poxa, você é um vidente, poxa, você ministra na casa de Deus, você é alguém que estava ministrando diante da tenda de Davi, você é alguém que tem um cargo. Como assim você está invejando alguém que nem mesmo é do povo de Deus, que é um ímpio, que é um pagão? Como você pode desejar esse tipo de vida? E muitas vezes é o que nós fazemos. Só que a inveja, ela é um pecado tão cabeludo que até quem não é crente não gosta. Diferente de outros pecados. Por exemplo, se um namorado transa com a namorada, não tem problema. Agora, se ele tem inveja de outra pessoa, tem. Porque é algo muito nocivo, é algo muito ruim, é algo muito cabeludo, é algo muito feio. E essa é a posição que o salmista, que o autor do livro de Salmo, desse salmo, aquele que está escrevendo a palavra de Deus, está passando. Ele não está passando por um pecado qualquer, é um pecado muito sério. E aqui eu queria entrar com vocês no segundo ponto, que é quando nós olhamos para nós. Porque até o presente momento, Asaf estava olhando para a vida dos ímpios, para a vida dos homens, para a vida dos outros. E isso causa um efeito muito danoso na vida dele. O pecado, ele tem um efeito muito grotesco. E eu queria que nós lêssemos alguns versículos para vocês possam ver os efeitos que o pecado causa em nossas vidas. Ele não é brincadeira, é algo muito sério. Eu queria ler com vocês do versículo 13 ao 16, e depois nós vamos pular para o versículo 21 e 22. Versículo 13 diz assim: e aqui é o salmista, olhando para ele mesmo. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, foi insuportável para mim. Pula no versículo 21 agora. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um estúpido e ignorante. Na minha atitude para contigo era como um animal irracional.
Quando você acha que o salmo vai melhorar, não, agora ele parou de olhar para os homens, ele vai começar a olhar para ele mesmo. E aí qual é a resposta dele? Foi-me inútil manter uma vida pura. Uma vida de santidade não vale a pena, porque eu estou sofrendo dia após dia. E agora olha a vida do ímpio. Tudo vai bem, tudo dá certo. Agora comigo não. Eu sou sempre o último, eu sou sempre o que toma as dores. E isso, irmãos, é a força que o pecado tem sobre as nossas vidas. Sabe, uma mentira que nós muitas vezes acreditamos é que se o pecado fosse bom, ninguém cometeria. Essa é uma mentira muito propagada. Se o pecado não fosse bom, as pessoas não cometeriam. E nós abraçamos isso como uma verdade. Só que isso é uma mentira, porque vamos lá, o que o salmista disse aqui, é que ele se sentiu como um animal irracional. Então, repete comigo, o pecado nos emburrece. Essa é a realidade do pecado. Ele nos torna pessoas cegas para a realidade. E tá bom, talvez você está olhando tudo que eu estou falando sobre a vida do salmista e você fala assim, eu não tenho o pecado da inveja. Mas e quando as dificuldades financeiras batem na nossa porta? Será que nós estamos agindo como um animal irracional que não sabe confiar em Deus? Será que quando o nosso casamento não está indo como nós desejamos, nós estamos com o coração amargurado, desejando ter outra família? E eu sei que aqui no nosso meio existem pessoas mais velhas. Você que já viveu a vida e passou anos e anos e talvez hoje se encontra sozinho. Será que você tem esquecido que Deus disse que nunca te abandonaria? E a maioria aqui, os jovens, será que você está olhando para a vida do ímpio e está desejando ter uma vida igual a dele? Achando que a sua vida é uma droga e que a dele é uma vida maravilhosa a ser vivida? Cada um aqui tem um pecado que pode olhar na sua própria vida. Ninguém está ileso. Nós estamos todo mundo nivelados em um único chão. Todo mundo é pecador. E sabe de uma coisa? Se o pecado fosse bom, ele não nos afastaria de Deus. Se o pecado fosse bom, ele não nos conduziria à morte. A serpente no jardim do Éden, o que ela fez? Ela começou a questionar aquilo que Deus havia falado para Eva. Você não pode comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore do jardim. Você não pode fazer as coisas legais e divertidas. Será mesmo que Deus é bom para você? Será que tudo que você está passando não reflete que Deus não é bom? Será que Deus não é injusto por você estar vivendo essa vida e o seu vizinho todo final de semana faz um churrasco e você está com dificuldade de pagar suas contas? Seus filhos não te obedecem mais, os filhos do vizinho estão fazendo faculdade, já se formaram, têm uma família linda e maravilhosa. A Elisa, não sei quem conhece, mas ela nos ensinou algo muito precioso. Que o pecado é como se um homem estivesse no deserto, com os lábios totalmente rachados. E ele começa a clamar assim: ei, me dê por favor um copo de sal.
Porque é isso que o pecado faz, ele não vai saciar. Ele vai nos conduzir cada vez mais para baixo. E é essa a realidade que nós nos encontramos quando nós estamos olhando simplesmente para a nossa dor, simplesmente para o presente momento. É como se nós fôssemos um cavalo que tem os olhos tapados e consegue olhar simplesmente para baixo, para o aqui e para o agora. Para você ver a loucura que é invejar os ímpios, eu queria que nós víssemos o destino deles. Vamos ler do versículo 18 ao 20. E depois o 27. Diz assim: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Versículo 19. Como são destruídos de repente e completamente consumidos pelo terror, como alguém que se desperta de um sono. Assim, Senhor, te levantarás e desprezarás a imagem deles. Versículo 27. Certamente os que te abandonam perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Qual é o destino do ímpio? Qual é o destino daqueles a quem Asaf, o salmista, estava invejando? A destruição, o afastamento de Deus. A condenação eterna estava sobre eles. E nós sabemos isso. Nós sabemos que no fim, quem vence é Deus. Mas no presente momento, parece que as coisas não estão indo tão bem quanto nós imaginamos. E é nesse momento que Satanás ele começa a tentar e colocar a bondade de Deus em xeque. Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento? Se Deus é bom, por que existe tanta dificuldade? Se Deus é bom, por que o meu casamento está tão ruim assim? Se Deus é bom, por que os meus filhos querem viver a vida dos ímpios e não uma vida santa e pura? Se Deus é bom, por que o meu filho, que nem mesmo nasceu, já morreu? E sabe, a única resposta para tais questionamentos não é um discurso bonito. Não é eu chegar aqui e falar assim, tá, você está sofrendo por causa disso, 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 disso. A sua casa não está bem por causa disso, disso, disso. Esse não é o X da questão. Porque Asaf, ele começa a descrever, sim, o destino dos ímpios. Mas antes, o que ele fez? Ele invejou. Só que ele só entendeu o destino dos ímpios quando ele esteve na presença de Deus. E eu queria dar uma ênfase maior nesse último ponto, que é quando nós olhamos para Deus. Porque aqui é como se fosse o momento da virada do Salmo. É aqui que nós encontramos frases que você e eu, nós deveríamos gravar e deixar elas guardadas no nosso coração. Vamos ler o versículo 17, depois o versículo 23 ao 26 e por último 28. Versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e compreendi o destino dos ímpios. Versículo 23. Contudo, estou sempre contigo. Tomas a minha mão direita e me sustentas. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. Quem tenho eu nos céus além de ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu coração e o meu corpo poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. As queixas
dos salmistas, elas caem ao chão quando ele se depara com a beleza que há em Deus, quando ele entra no santuário. E vamos lá, que ele não estava simplesmente entrando na tenda onde ele estava ministrando e estava vendo umas pessoas tocando e falou assim: agora eu entendi o destino dos ímpios. Possivelmente ele viu a realidade celestial que João viu, que alguns profetas viram, e nós podemos aqui exercer um pouco da nossa imaginação para visualizar aquilo que ele viu. Eu queria que você pensasse um pouco comigo. O apóstolo João vai dizer assim, que tinha um ser sentado no trono, e ao redor desse trono tinha 4 seres, cheios de olhos, com asas, e ao redor tinham 24 outros tronos, assentados com anciãos, com harpas e taças. Você tem também diante desse trono os mártires clamando a Deus por justiça. Você tem vozes, relâmpagos e trovões. Você tem miríades e miríades e miríades de anjos. E todo mundo está olhando para aquele que está no trono e está clamando: bendito é o Senhor, santo é o Senhor. A partir desse momento, Asaf, o salmista, ele fala assim: é loucura invejar os ímpios. Eles vão perecer como um sonho, eles vão acordar e não vai ter mais momento para se arrepender, eles estão indo para a perdição. É loucura pensar que uma vida em santidade não é boa, porque existe alguém no trono que está vindo, existe alguém que governa todas as coisas, existe alguém que está no lugar mais puro e santo da terra. É nesse momento que Asaf, ele cai em si e diz assim: eu agi como um animal, eu fiquei embrutecido, eu agi como um louco, como um tolo, porque os meus olhos estavam apenas na minha dor, apenas no meu sofrimento, e eles não estavam olhando para o Senhor. Quando nós encontramos com a presença de Deus, é nesse lugar que o nosso coração é calibrado. E sabe, isso não é uma vez que nós precisamos. Nós precisamos disso dia após dia, vez após vez. E às vezes nós queremos consertar as nossas vidas para nós nos achegarmos diante do Senhor, mas o salmista falou: contudo, estou sempre diante de ti, até mesmo quando eu sou como um animal que não consegue ver além, eu preciso da sua presença, eu preciso do Senhor. Às vezes nós queremos resolver toda a casa, mas a verdade é que existe um convite hoje para você experimentar mais de Deus, independente de como você esteja. Deus te conhece, Deus sabe o seu coração, Deus te vê. Toda dor e todo sofrimento, ele tem um objetivo: nos conduzir em direção a Deus. Não é para te paralisar. A dor não é simplesmente um muro que vai te impedir de ver, é para que você consiga ver com os olhos da fé que Deus está com você. Comigo, todo final de mês, quando vira o cartão, eu fico cego. Aí depois que paga, aí eu, oh Deus, você é bom, né? Então, todo final de mês eu sou como um animal irracional. Eu não sei se tem mais alguém que age assim, mas eu sou assim. Mais forte do que o pecado, que tem o poder de nos deixar como tolos, é a presença de Deus. Ela é muito mais poderosa do que qualquer escuridão, do que qualquer sofrimento, do que qualquer dor. E a resposta não são palavras inteligíveis. A resposta é: eu estou contigo. No momento de tribulação, no momento de dor, no momento de dificuldade, é a presença de Deus. E o melhor, o salmista fala assim: Senhor, você me sustenta. Porque se dependesse de mim,
eu iria cair mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Mas você sustenta-me com a sua mão direita e me chama para o seu conselho. A pessoa mais sábia me chama para perto e me recebe com honra, como se nós fôssemos os seus convidados especiais. É por isso que o salmista vai dizer assim: quem tenho eu no céu além de ti? Existem anjos, existem anciãos, existem seres, mas existe alguém no trono que não dá para competir com ninguém. Ele não está em uma categoria onde nós podemos igualar a outro. Sabe, dizer que Deus é bom é como uma criança que está tentando se comunicar com seus pais com palavras que nem mesmo existem. É como uma criança que está tentando balbuciar algo para se comunicar. Falar que Deus é bom ainda é pouco. Para nós tentarmos descrever quem Deus é algo muito difícil. Até mesmo se os maiores poetas tentassem, eles seriam fracassados em tal labor. E não é à toa, meus irmãos, que nós vamos passar eternidade, 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 era após era, ano após ano, conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecê-lo, e nunca nós vamos nos cansar, e nunca vai ser algo enfadonho, e sempre vai ter algo novo e belo e santo para ver. Essa é a eternidade, conhecer o Senhor, conhecer o Filho e nos maravilharmos em tal conhecimento. Diante de tamanha magnitude, o salmista ainda diz: o que eu posso querer aqui na terra, senão a ti? A vida que eu tanto invejei se torna cinza, sem cor, se torna algo tão sem sentido e substância, diante de tamanha beleza. E vamos lá, se talvez as coisas dessa vida estão brilhando muito aos nossos olhos, é porque nós ainda estamos precisando olhar o brilho da glória que há na face de Jesus Cristo. Isso é a única coisa que pode fazer com que os nossos olhos estejam além da situação presente. E o salmista continua dizendo assim: eu ainda posso errar, eu ainda posso falhar e pecar, mas o Senhor é a minha rocha. O Senhor é um lugar onde eu posso me apoiar, estar firme, estar fixado. Ele diz: como é bom estar com o Senhor. Ele é a minha herança, para sempre. A minha herança é muito maior do que a vida dos ímpios. A minha herança é aquele que sustenta o fôlego de todas as pessoas. Ele é a minha herança. Eu não preciso ficar invejando os ímpios, a vida dos outros, porque Deus me amou, Deus me aceitou, Deus me chama para estar perto e andar com Ele. Isso é maravilhoso demais para mim. Ainda que as coisas nessa vida não estejam resolvidas, e elas não vão estar até que Jesus volte. Essa é a verdade. Nunca vai ter um momento que você vai falar assim: agora está tudo bem, está tudo certinho. Nunca vai acontecer isso. É como você arrumar a sua casa se você tem filhos. Você arrumou, não dá um minuto, bagunçou, já era. Essa é a nossa vida. E eu só tenho uma. E ela está ali do lado. E o salmista ele vai concluir com uma frase muito prática,
que é: como não falar desse Deus para os outros? Eu proclamarei os teus feitos. Existe algo tão maravilhoso na comunhão dos santos, que é o compartilhar de Cristo. Como não falar desse Deus? Como não anunciar os seus feitos? Como não anunciar a sua bondade? Como dar ouvidos à serpente, ao invés de dar ouvidos a Deus? Ele é a minha rocha. E sabe, a vida cristã, ela não é uma jornada individual, onde você corre para tentar chegar em primeiro lugar. Ela é uma corrida coletiva, onde nós vamos chegar juntos. João vai dizer assim: nisto consiste o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar as nossas vidas uns para com os outros. O amor de Deus é transbordante. Ele atingiu a nossa vida. E Ele precisa, a partir de nós, atingir a vida uns dos outros. Independentemente do momento que você está vivendo. Saiba de uma coisa: certamente Deus é bom. E se você está duvidando dessa verdade, está tudo bem. Existe perdão e misericórdia para você se arrepender. Porque não acreditar na bondade de Deus é dar ouvidos à serpente, assim como Eva. Mas assim como o salmista, o escritor bíblico, que cometeu um pecado que nem crente gosta de cometer, que nem descrente gosta de cometer. Não existe pecado que é maior do que o poder de Deus. A vida do cristão é arrependimento e fé. E esse Deus de amor irá transbordar o seu amor para conosco. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu queria concluir, se o Cássio quiser subir, dizendo: certamente Deus é bom. Eu queria que você ficasse com essa certeza no seu coração, porque Asaf vivenciou toda essa experiência que nós discorremos aqui nessa manhã. E ele trouxe consigo essa afirmação: Deus é bom. Mesmo que as coisas dessa vida, mesmo que os seus dias tentem dizer o contrário, mesmo que tudo ao seu redor diga que não está bem, saiba que Deus é bom. E se nós ficarmos com os olhos simplesmente nos outros e ficar com os olhos em nós mesmos, nós vamos cair, nós vamos errar. Mas saiba de uma coisa: quando nós olharmos para Deus, quando nós chegarmos diante dEle com arrependimento e fé, Ele é fiel para nos receber com o seu amor, com sua graça, com o seu poder. Independente do pecado, existe perdão, existe graça. É como se nós fôssemos um convidado especial diante do Deus que criou todas as coisas e nos recebe com o seu amor. E isso precisa nos conduzir para um lugar onde será impossível não falar desse Deus. Amém? Vamos ficar de pé?